Está com Esta você. Muito obrigado. conferência será gravada agora. Bom, boa tarde, quase boa noite. Obrigado, Reginaldo, pelo convite. Tião, obrigado também pelo convite. Os companheiros e companheiras que estão aqui participando desse encontro do Observatório Sindical, uma boa noite. Eu vou tentar... Bom, desde já agradeço o convite. Tião, fico à disposição de vocês, no que eu puder contribuir, estou à tua disposição e vamos junto para frente. Eu vou tentar trazer alguns elementos nessa fala introdutória que na minha visão, permitem conduzir uma reflexão sobre as questões que o Reginaldo já destacou. E eu queria trazer elementos que pudessem orientar essa reflexão, olhando, evidente, o futuro, olhando o desafio que nós temos pela frente e aquilo que está posto como uma agenda. Eu não quero ficar na agenda conjuntural, mas quero pensar, trazer elementos de uma agenda estrutural. Qual é a questão, na minha visão, central? Existem 3 movimentos estruturais que nos obrigam a repensar radicalmente a organização e a estrutura do movimento sindical no mundo. Então, não é um desafio do Brasil, é um desafio dos trabalhadores no mundo. Essas 3 dinâmicas que eu vou destacar aqui, elas nos levam como tarefa, como desafio, a ter que imaginar uma estrutura sindical que seja uma resposta a essas mudanças e uma organização sindical que seja capaz de colocar aos trabalhadores a alternativa de um protagonismo político sindical, de enfrentamento com o capital, com o setor empresarial, com a dinâmica que coordena o sistema produtivo e imaginar um processo de mudança com uma agenda que por nós, em alguma medida, é relativamente desconhecida, ou seja, há um novo mundo aparecendo para o qual o movimento sindical não está preparado e precisa, por isso, ter um investimento, e a iniciativa de vocês do Observatório é importante, um investimento para compreender o que está acontecendo. A primeira dinâmica importante é compreender que nós estamos no meio, e, portanto, é muito difícil para quem está vivendo esse processo perceber, mas nós estamos no mundo passando por uma mudança radical no sistema produtivo, a chamada quarta revolução industrial, e na verdade nós estamos vivendo pela talvez primeira vez na história 2 revoluções industriais no sistema produtivo. A quarta e a quinta revolução industrial estão em processo, estão acontecendo ao mesmo tempo quase. A quarta revolução está um pouco na frente, mas já junto com a quarta vem a quinta revolução. E essas 2 mudanças na base do sistema produtivo faz com que o equipamento do Clemente deu um problema. Vamos aguardar um pouquinho. Retornar.
Os demais, está tudo bem, né? Estão me ouvindo todos, né? Tá tudo bem aqui. Então é só o equipamento do Clemente mesmo. Vou desligar o meu microfone. O microfone dele voltou, mas a câmera não. É verdade. Eu liguei para ele aqui, mas ele não atendeu. Uhum. De repente, você vai ter que trocar de aparelho. Se você tiver no celular ou no computador, mudar de um para o outro. Que eu saiba, ele responde muito rápido o WhatsApp. Talvez Né? alguém tentou? Tentei sim. Ô, Tião, tem como derrubar ele e entrar de novo? Tem, Epson? Derrubar ele, né? E ele que vai ter a iniciativa de entrar de novo. A gente só consegue derrubar, se eu não me engano. Fala, Clemente. Aqui, ó, tá congelado aqui, não tá saindo nada. Eu tô vendo aqui que você tá com o microfone aberto, mas não tá voltando. Tá. Sim. Tá bom, tranquilo. Alô, tá. Ele está tentando, ele vai sair e vai tentar voltar. Se bem que as nossas internet estão tudo saturadas, né? E esse horário, então, é de muito trânsito, né? E o horário é pior ainda. E porque segunda-feira o pessoal sempre marca. Segunda-feira o pessoal sempre marca esse horário, 17, 18, nesse horário que aqui na Bahia a gente costuma marcar os eventos. Aí já sobrecarrega bastante. Agora, se ele voltasse só com áudio e depois restabelecesse o vídeo, ajudaria alguma coisa? Porque a gente tem feito esse teste aqui. Quando está com esse problema, a gente restabelece com... Vamos ver, ele saiu, vai retornar. Ajuda, sim. Essa plataforma é interessante, não conhecia. A gente fez a opção por ela, que ela é muito segura. E a qualidade do som, das imagens. Muito bom. As imagens excelentes. Ô, Tião, nós aqui em Santa Catarina, a gente está usando essa plataforma para as reuniões de diretoria do Jazz e é muito boa, cara. Muito boa mesmo. Exatamente. A vantagem maior dela é a segurança mesmo. Quantas pessoas cabem? 250. Que bom. O Clemente apareceu aí outra vez. Vamos ver se vai dar certo. Vamos lá?
Vamos ver, eu reiniciei o computador aqui, vamos ver se dá certo agora. Você estava na quinta Revolução Industrial. É isso, então. Acho que a primeira coisa importante é que o risco que nós temos é um risco de não compreendermos que essa transformação está acontecendo e que essa transformação joga o sistema produtivo para novas bases muito diferentes daquelas que estavam postas na primeira, segunda e terceira Revolução Industrial. Em alguma medida, se nós ficarmos colados àquele sistema produtivo e não compreendermos essa mudança, é muito provável que essa estrutura sindical que a gente representa morra junto com esse sistema produtivo que está progressivamente desaparecendo. Então, o imperativo de uma mudança na organização sindical não é um imperativo ideológico nem político. Eu acho que existe esse imperativo também, e ele é importante no contexto brasileiro, mas não vou entrar nesse debate. Acho que é um outro elemento fundamental para ser compreendido, é que as mudanças que estão em processo levam a ter uma alteração muito difundida e profunda no mundo do trabalho, e essas mudanças provavelmente levarão a que nós tenhamos uma reorganização do mundo do trabalho que nos levará a repensar também radicalmente a própria organização sindical. Essas mudanças, elas já vinham acontecendo na quarta Revolução Industrial, de uma forma intensa, especialmente com a expansão da tecnologia para o setor de serviços, com a capacidade com que a comunicação em tempo real e uma comunicação sem cabeamento. Portanto, nós estamos aqui conversando, cada um em um canto, e eu estou conectado com vocês sem nenhuma conexão física. O meu computador não está ligado a nada, está suspenso no ar, e nós estamos conversando com voz e imagem. Essa possibilidade, dado também pela capacidade de produção de energia com relativa autonomia das condições anteriores, ou seja, com energia solar e eólica, gerando possibilidade de energia também com uma nova estrutura física e com autonomia quase que total, ou seja, dependendo da condição, e muito em breve qualquer um poderá estar em qualquer lugar do planeta com capacidade de gerar de forma autônoma energia e estar conectado com o mundo sem cabeamento. Isso altera o sistema de logística, o sistema de transporte. Nesse exato momento, alguém aqui pode estar fazendo o pedido de uma camiseta em Paris para ser entregue no Recife daqui a 1 hora, e é muito provável que essa camiseta comprada agora em qualquer lugar onde cada um estiver, em Paris, será entregue em 1 hora em Recife. E é muito provável que muito em breve quem vai entregar essa camiseta vai ser um droner que vai chegar no endereço que a gente indicou, muito provavelmente sem nenhum contato humano entre o pedido da camiseta, a impressão da camiseta em Recife, o empacotamento e a entrega da camiseta por um drone na casa de alguém. Isso faz com que a estrutura do sistema produtivo, a logística, toda a estratégia de negócio seja alterada. Isso é a quarta Revolução Industrial. O que tem na quinta Revolução Industrial é que nós avançamos para além da produção de máquinas que são capazes de realizar isso que eu falei fisicamente. Nós inventamos máquinas que nós não imaginávamos até bem pouco tempo que seríamos capazes de inventar, mas nós inventamos máquinas que processam informações como o nosso cérebro processa, só que processa em quantidade infinitamente maior do que nós somos capazes de processar, máquinas que já processam em velocidade muito superior à nossa velocidade de processamento e que acumulam um volume de informação muito superior ao que nós somos capazes de acumular. Portanto, máquinas que são, do ponto de vista
da produção, processamento e armazenamento capazes de simular o cérebro humano. O que essas máquinas trazem como elemento da quinta revolução industrial é que essas máquinas são máquinas que, além de fazer isso que eu acabei de descrever, são máquinas que aprendem na relação com os humanos, aprendem a simular um humano, aprendem a pensar como um humano, entre aspas, porque elas não pensam, elas processam como o nosso cérebro processa, e essas máquinas estão aprendendo a tomar decisões. Então, essa é a quinta revolução industrial. É com esta inovação tecnológica que o trabalho vai ter que interagir. Quem olha para o futuro está dizendo que nas próximas décadas, 2 décadas, provavelmente não existirá trabalho humano que não venha assistido de uma máquina, ou seja, todos trabalharão com a assistência de uma máquina. Quem olha algumas décadas para frente e tenta imaginar o que esse movimento gera, está dizendo que provavelmente no futuro não haverá máquina que não contará com alguma assistência de trabalho humano. Portanto, o que eles estão indicando é que haverá um deslocamento da predominância do trabalho da máquina sobre o trabalho humano. Se isso for verdade, tudo que nós fizemos até agora não é capaz de responder a esse desafio e nós, provavelmente nossos filhos e netos, terão que imaginar um mundo radicalmente diferente do ponto de vista da organização sindical para fazer frente a essas mudanças. E nós estamos no meio desse processo de mudança. Isso que eu falei não é algo do futuro. Provavelmente, se alguém ligar hoje para o Bradesco e for um correntista do Bradesco, será atendido pela BIA. A BIA não é uma pessoa, a BIA é uma máquina exatamente dessas que eu falei. É uma máquina que conversa com você e toda vez que ela conversa com você, ela aprende. E ela aprende com os milhares e milhões de contatos que diariamente essa máquina faz e ela está aprendendo em tempo real com todos os contatos que ela faz, progressivamente assumindo cada vez mais tarefas no banco. Portanto, esta máquina da quinta revolução industrial não é uma coisa do futuro, é uma coisa que já está presente agora. E o Sindicato dos Bancários terá que responder o que ele fará com a BIA. Poderá responder que o sindicato vai representar a BIA. Eu não sei como é que um sindicato representa uma máquina. Não me parece que essa seja uma alternativa. Uma outra alternativa é nós imaginarmos que nós vamos ter que ter uma agenda no qual a nossa relação com essas máquinas vai gerar uma pauta, uma agenda e um processo muito diferente daquilo que nós fizemos até agora. O rebatimento disso para a indústria já é um rebatimento muito pesado. Pesado no sentido organizativo, pesado no sentido de organizar processos de trabalho, como vocês já devem ter observado, em indústrias cujo espaço de produção não conta com a presença humana, ou seja, é um caixote organizado com máquinas onde não há interação humana. Um humano controla esses processos do lado de fora, né? No geral, protegido por um cachorro. O que alguns dizem é que no futuro as máquinas controlarão o processo de produção e o cachorro será o homem que cuidará da segurança da máquina. Portanto, o que essas ideias mostram que cada vez nós, humanos, estamos ficando de lado no processo de produção e as máquinas estão ganhando presença e predominância no processo produtivo. Isso é estrutural. Isso é na agricultura, é na indústria, é no comércio e é no serviço. Qual é a novidade nesse momento? É que também, quando nós olhávamos a reestruturação produtiva nos anos 90, nós dizíamos que a reestruturação produtiva jogava tecnologia e inteligência no processo produtivo industrial, mas que os empregos se deslocariam para o setor de serviços. O que nós estamos observando hoje é que os empregos no setor de serviços já são mais ou menos 60% da estrutura ocupacional, portanto, os trabalhadores estão empregados no setor de serviços, de cada 10, 6 está no setor de serviços, e essas máquinas
estão ocupando os espaços no setor de serviço. Um debate que nós estamos fazendo hoje, presente no meio dessa pandemia, é a expansão acelerada que a pandemia levou no uso e na mediação dos aplicativos. São milhares de ocupações que estão se reproduzindo, no qual a mediação do trabalho é dada pelo aplicativo, não só os entregadores, mas uma série de trabalhos chamado teletrabalho e no trabalho remoto. Hoje, na pandemia, quando nós começamos a crise ali em março, o contingente de pessoas que foi para o home office, foi para o trabalho em casa, foi na ordem de 8 milhões de pessoas. Desde lá, 8 milhões de pessoas no home office e 20 milhões de pessoas afastadas do trabalho por conta da pandemia. De lá para cá, nós já reduzimos, já voltaram a trabalhar mais de 11 milhões de pessoas, ainda temos 9 milhões de pessoas afastadas, mas no home office a taxa cresceu. Hoje nós temos 8 milhões e 300 mil pessoas, ou seja, mesmo com o retorno ao trabalho, as pessoas que estão no home office não estão voltando para o local de trabalho. E as empresas dizem que elas estimam que no mínimo 50% desses trabalhadores continuarão em home office. Portanto, nós temos em 4 meses 4 milhões de pessoas, no mínimo, segundo as empresas estão dizendo, que foram para o home office e que permanecerão no home office se não for maior o número de pessoas. Portanto, essa mudança estrutural que eu vinha falando foi acelerada com essa crise sanitária e a inovação tecnológica de forma muito extensa e numa velocidade muito grande está chegando em todos os setores da economia e, portanto, nós sairemos dessa crise sanitária com o processo de inovação acelerado em múltiplas dimensões e em todos os setores. Isso é a base a partir da qual nós estamos vivendo um processo de transformação do mundo do trabalho. O problema para a nossa estrutura sindical é que os dirigentes sindicais e os assessores sindicais que conhecem o mundo do passado não são capazes de produzir o resultado para enfrentar esse mundo que nós desconhecemos. Eu não estou nesse mundo do trabalho e acho que nenhum dos que está aqui está nesse mundo do trabalho. O problema da nossa estrutura sindical é que o trabalhador e a trabalhadora que está vivendo esse novo mundo do trabalho não está no sindicato. O sindicato não sabe qual é a agenda desse mundo do trabalho, não sabe qual é a negociação que precisa ser feita e, portanto, nós estamos ficando com um sindicato que gradativamente representa cada vez um menor contingente de trabalhadores. É muito provável que, se nós não fizermos nada, nós nos transformaremos em sindicatos de aposentados e morreremos como sindicato no dia que todos nós morrermos. Objetivamente, é isso que está em curso se nós não mudarmos a trajetória da nossa organização. Então, desse ponto de vista, a estrutura do sistema produtivo altera o mundo do trabalho. O sindicato está voltado para um mundo produtivo que está gradativamente sendo transformado. Há novos trabalhadores entrando no mundo do trabalho com outra lógica, com outra inserção ocupacional, e nós vamos precisar dar conta disso. Se esses trabalhadores não estiverem no sindicato, o sindicato perde a capacidade de adesão a esse mundo e essa desconexão provavelmente levará a um enfraquecimento progressivo da estrutura sindical. Segundo movimento, essa mudança no sistema produtivo que eu falei coloca para o setor empresarial a necessidade de estar com a musculatura tinindo, né? Tem que ser o jogador que entra em campo para correr 90 minutos. É assim que o sistema produtivo se vê. E ele está olhando para o sistema produtivo e vendo que, com essas mudanças, ele precisa rapidamente, como empresa, como iniciativa, como negócio, se ajustar a essa mudança. Quem não se ajustar perde o jogo, e perder o jogo pode significar uma perda estrutural. Portanto, as empresas aceleram o processo de concorrência e se colocam de maneira
muito incisiva na escolha de fazer inovações para quem tem capacidade, para quem está na frente do processo de inovação e de produção, das grandes empresas, grandes corporações, que cada vez mais submetem pequenas e médias, pequenas e microempresas. Portanto, a concorrência no setor produtivo é muito grande. E eles precisam, na lógica deles, fazer um ajuste no sistema produtivo e na organização do mundo do trabalho. O que eles estão dizendo? Eu preciso, como sistema produtivo, a máxima flexibilidade na organização e na alocação da força de trabalho humana. Quando precisar demitir, eu vou demitir. Quando eu precisar realocar, eu vou realocar. Quando eu precisar substituir, eu vou substituir. E eu preciso ter liberdade para fazer isso. Não é por outro motivo, gente, que de 2008 até agora, quase 140 países fizeram reformas trabalhistas semelhante à que nós fizemos com o governo Temer. O empresariado no mundo articulou uma força de mudança institucional que significa gerar nos estados nacionais, como foi no Brasil, uma grande flexibilidade. Flexibilidade para quê? Para ter flexibilidade de jornada de trabalho. Com o trabalho intermitente, eu posso ter a jornada de 1 hora de um trabalhador contratado. Flexibilidade na forma de contratação. Flexibilidade para a fixação de salário e de direitos. Flexibilidade para que eu tenha segurança de não acumular passivo trabalhista. Essas diretrizes estão presentes nas reformas trabalhistas no mundo. Nessas reformas, se procura tirar o poder dos sindicatos, se procura diminuir a capacidade dos sindicatos de intervirem no processo de regulação, porque as empresas querem a máxima flexibilidade. Sindicato está fora do jogo, porque as empresas querem ter máxima flexibilidade. De outro lado, mínima intervenção do Estado. Redução do papel da Justiça do Trabalho, redução do papel regulatório do Estado, para que as empresas tenham maior capacidade de fazer o ajuste, sem acumular passivo trabalhista. Olha a nossa reforma, dá poder para a empresa reduzir o passivo trabalhista a 1 ano, pedindo quitação anual do lado dos trabalhadores, tabela multa, tira fiscalização, ou seja, todas as iniciativas viram tirar poder do Estado de regular, tirar poder do sindicato de regular. Ou seja, nessa dinâmica de transformação, o sindicato está sendo colocado fora do jogo. Ou a gente entende isso, ou nós não entendemos o que está acontecendo. Porque eu espero que o Temer resolva o problema, que o Bolsonaro resolva o problema. Eles não vão resolver o problema, porque nós estamos fora do jogo. Tirar o financiamento sindical, acabar, tudo isso faz parte de uma estratégia. Não há a concepção de fortalecer o sindicato. O sindicato não faz parte desse mundo. Nesse mundo, eles querem flexibilidade para ajustar a força de trabalho para aquilo que eles precisam. E o resto eu não sei o que vai acontecer. Nesse momento, eles estão dizendo, eu preciso sobreviver como empresa, eu preciso ganhar a concorrência. Preciso colocar a máquina, preciso reduzir o custo do trabalho, não tenho que ficar protegendo os trabalhadores com o custo trabalhista lá em cima. Bom, essa é o segundo movimento. Terceiro movimento, que é um movimento nosso, a nossa estrutura, que é uma estrutura pesada, não é nossa aqui no Brasil, no mundo, é uma estrutura pesada, é uma estrutura institucional que continua olhando para o retrovisor. Nós, como instituição, não somos só nós, os partidos políticos também e outras instituições também fazem isso, continuam olhando para o mundo da qual elas vieram. Os partidos olham para o mundo do qual eles vieram, os sindicatos olham para o mundo da onde eles vieram, e nós achamos que nós conseguimos, fazendo umas mexidinhas aqui e acolá, reconectar o sindicato com esse novo mundo. Não é isso que vai acontecer. Não há mexidinhas na estrutura sindical, não vão reconectar o sindicato a esse novo mundo. Esse novo mundo estrutura um sistema produtivo e mobiliza trabalhadores e trabalhadoras, inserindo-os em um outro contexto. Num contexto no qual muitos deles vêm com uma formação
na família, na igreja, na escola, no Estado, de um individualismo exacerbado, ou seja, as pessoas, os jovens acreditam que ele sozinho resolverá o problema dele, e é assim que ele se vê no mundo. O sindicato, o Estado, nada disso importa. Portanto, há toda uma lógica que estrutura uma presença dessa força de trabalho no mundo desconectada dos valores que o sindicato mobilizava. Não quer dizer que isso seja eterno, porque isso vai gerar uma série de crises de valores humanitários, uma série de coisas. Mas isso não é simples de ser superado e de ser enfrentado. Portanto, a lógica que institui o sindicato, que é a solidariedade, que é a união, que é a reunião, que é a agregação de força, não necessariamente está na base da força de trabalho que está chegando, na base cultural da força de trabalho que está chegando no mundo produtivo. A transição da força de trabalho por dentro da família não é mais a mesma que orientou a formação da força de trabalho até os anos 70. O metalúrgico, que era filho de metalúrgico, o avô era metalúrgico, o bisavô era metalúrgico, ou seja, a família de metalúrgicos instituía uma trajetória profissional ao longo da vida. Não é mais assim. Pior, quem olha para o futuro está dizendo que, em média, as pessoas terão, aquelas pessoas que terão uma vida laboral contínua, portanto, terão uma vida laboral, vamos chamar, top, serão pessoas que terão de 15 a 20 empregos ao longo da vida e trocarão de profissão 5 vezes, em média, ao longo da vida. Quer dizer que um engenheiro hoje formado vai deixar de ser engenheiro e vai ser uma outra coisa 5 vezes, em média. Portanto, aquela ideia de que nós representamos um metalúrgico, um bancário, essa ideia vai ser alterada se essas pessoas que olham o futuro tiverem razão. Razão por quê? Porque as mudanças estão acontecendo rapidamente. Vou dar um exemplo. Nós estamos começando a discutir como é que a gente representa o trabalhador motorista de Uber. E a Uber já está dizendo que ela vai colocar no mundo 1/3 da frota de carro autônomo. Enquanto nós estamos pensando em representar o trabalhador uberizado, a Uber já está dizendo que ela vai colocar carro sem motorista. Quando a gente começar a descobrir como é que a gente representa esse trabalhador, o carro já é um carro autônomo sem motorista. A nossa velocidade de pensamento político está muito lenta frente ao processo de mudança. Nós estamos fazendo as conversas com os motoboys. A briga entre eles é insustentável. Não é possível uma conversa entre a representação política dos motoboys. Por quê? Porque, de alguma maneira, eles carregam todos os vícios que nós carregamos na nossa organização política. E eles não conseguem ter unidade para enfrentar. Sabem quantos projetos de regulação do trabalho do motoboy tem no Congresso Nacional? 54 projetos. E o que a gente faz? Nós vamos continuar brigando, nós vamos continuar nos dividindo, provavelmente por um tempo razoável, né? E a boiada vai continuar passando. Porque a nossa lógica de organização política é de um mundo cuja perenidade era, digamos, quase eterna. A gente imaginava uma organização sindical em um mundo produtivo que se reproduzia na mesma base. Portanto, levar um mês, um ano para resolver um problema político era possível porque a base sobre a qual nós atuávamos estava ali permanentemente se reproduzindo como base material. Os trabalhadores continuavam chegando todos os dias, os mesmos trabalhadores, no mesmo horário, no mesmo portão de fábrica, e se a gente demorasse um ano para chegar lá, quando a gente fosse voltar para o portão, aqueles trabalhadores estariam naquele portão. A questão toda que está posta para a gente hoje é que não é mais assim. Então, o nosso tempo político está desconectado do tempo de transformação da base
material no processo produtivo. Os problemas que estão colocados são de uma magnitude que a gente desconhece os seus impactos. Nós estamos falando de qualquer coisa de mobilização de milhões de pessoas, portanto, nós estamos falando de impactos mais gerais. Nós estamos falando de sistemas de relações de trabalho que não são mais assalariados. É muito provável que a gente viva nos próximos períodos uma expansão do trabalho autônomo por conta própria, as formas de contratação flexível, de jornada parcial, de trabalho intermitente. O Bolsonaro está propondo a criação da jornada do trabalho por hora, sem carteira assinada, carteira verde e amarela, sem sindicato, sem CLT, ou seja, eles estão produzindo inovações institucionais que vai colar com um sistema produtivo. No caso brasileiro, um sistema produtivo com profundas desigualdades, no qual você tem um arranjo produtivo de ponta e uma força de trabalho conectada com um sistema produtivo extremamente atrasado, dependente do sistema central, subordinado a esse sistema central, com baixíssima produtividade, cuja produtividade não permite um incremento salarial de condições de trabalho. Se nós não superarmos esse gap, nós não vamos sair dessa encalacrada. Para vocês terem uma ideia, na Alemanha, uma pequena e média empresa, uma pequena empresa na Alemanha tem, em média, de 40% a 60% da produtividade de uma grande empresa. No Brasil, uma pequena empresa tem, no máximo, 10% da produtividade da grande empresa. Portanto, com essa desigualdade, se a pequena empresa consegue se apropriar de 10% da produtividade de uma grande empresa, essa pequena empresa não consegue distribuir salário e condições de trabalho na proporção, na relação com a grande empresa, por exemplo, como os alemães conseguem disputar. Nós temos problemas estruturais que estão sendo impactados por essas transformações. Por isso, para nós, por exemplo, o movimento sindical, um acordo e um projeto de desenvolvimento de micro, pequenas e médias empresas é dramaticamente estratégico. E nós não temos nenhum diálogo articulado com os setores médios das empresas. Nós não conhecemos esse mundo. Agora, é esse mundo que representa 2/3 da força de trabalho e que concentra 10% a 15%, talvez 20% da produtividade da economia. Como é que a gente vai distribuir com 20% da produtividade salário para 60% da força de trabalho ocupada? Isso não para em pé economicamente. E nós estamos, neste mundo, sofrendo as mudanças que eu falei da 4ª e da 5ª Revolução Industrial. Então, ou nós nos reconectamos com essa base material de transformação, ou nós vamos ficar para trás. Bom, aí vem a pergunta do Reginaldo, né? E qual é a nossa capacidade de fazer uma mudança para um sistema orgânico ou para uma unidade orgânica? Olhando para o futuro, eu acho que se nós tivermos uma estrutura sindical que se conecte com essas mudanças, essa estrutura sindical vai ter que ser repensada do ponto de vista da forma com que ela se coloca a serviço dos trabalhadores e das trabalhadoras. Se nós temos mais de 60% dos postos de trabalho em serviço, se os postos de trabalho são progressivamente postos mediados pelo teletrabalho, ou seja, de home office, mas também de trabalhadores mediados por aplicativos que não têm mais um local fixo de trabalho. Se de fato a tendência é de uma multiplicação de formas de contrato, de múltiplas contratações e de múltiplas inserções ocupacionais ao longo da vida dos trabalhadores e das trabalhadoras, aquela ideia de termos um sindicato organizado no local de trabalho precisa ser repensada. É muito provável que esse sindicato do futuro tenha 2 referências. Primeiro, tenha uma referência no local de moradia,
importante, se organize como base física no local de moradia, porque é ali que os trabalhadores têm seu local de referência, é ali onde o sindicato encontra fisicamente o trabalhador e a trabalhadora. Segundo, que esse sindicato do futuro provavelmente será um sindicato mediado pela tecnologia, será o telesindicato, é um sindicato mediado pelas tecnologias de comunicação, reunião, mobilização, decisão, assembleia, tudo feito por aplicativo, o que significa outra lógica de reunião, outra lógica de deliberação, significa um aprendizado político e organizativo muito diferente do que a gente tem até hoje. Se for essa a lógica, e eu penso que esse é um caminho, quando você for para o trabalhador no bairro ou no aplicativo, e você for ver que aquele trabalhador com o qual você está se relacionando, na segunda trabalha em um banco, na terça trabalha na prefeitura, na quarta ele trabalha num restaurante, na quinta ele trabalha no supermercado, não faz mais o menor sentido você começar a pensar que esse trabalhador vai ser classificado e enquadrado em uma categoria. Se você for organizar e for conversar com esse trabalhador no bairro, você vai ver que você vai encontrar os trabalhadores os mais diferentes, todos provavelmente precisando de proteção, que é o que o sindicato sabe produzir. Mas não faz mais sentido produzir a proteção dos bancários, dos metalúrgicos, dos comerciários, cada um no seu sindicato. É muito provável que o sindicato dos trabalhadores tenha que proteger todos esses trabalhadores ao mesmo tempo. Eu acho que, muito provavelmente, a base material dessa organização deverá levar a nós termos, lá no futuro, o sindicato dos trabalhadores e das trabalhadoras. Um único instrumento que se chama o sindicato. Daqui até lá, espero que a gente tenha capacidade de produzir o sindicato dos trabalhadores na indústria, o sindicato dos trabalhadores nos serviços, meia dúzia de sindicatos que agreguem grande parcela da força de trabalho em grandes estruturas organizativas que tenham presença até no local de trabalho, no local de moradia, e que sejam estruturas orgânicas, leves, sem essa estrutura burocrática que a gente tem hoje, porque nós não teremos recurso para financiar essa estrutura que nós temos hoje. Nós vamos ter que imaginar um sindicato muito leve, um sindicato com capacidade orgânica de atuação muito diferente daquela que nós temos hoje. Nós vamos ter que imaginar processos de luta e de enfrentamento diferentes daqueles que nós temos hoje. E se nós queremos estar colado com a força de trabalho que está vindo, nós temos que pensar que o nosso sindicato de hoje representa, se a gente for muito generoso, nós estamos representando 1/4 da classe trabalhadora, da parte superior da classe trabalhadora. 60%, 70% da força de trabalho, da base da pirâmide da força de trabalho, nós não representamos. 40%, 45% dessa força de trabalho é autônomo, por conta própria, precarizado, sem proteção sindical. Uma outra parcela da força de trabalho formalizada está em micro e pequenas empresas, que, no geral, nós não temos a mínima ideia do que seja. E nós representamos trabalhadores que estão em médias e grandes empresas, além dos servidores públicos. Se somarmos os trabalhadores que estão em médias e grandes empresas, mais servidores públicos, nós veremos que a nossa estrutura sindical já representa talvez 20%, 25% da força de trabalho, como base sindical. Dessas, nós temos de 19% a 20% de taxa de sindicalização. Portanto, se a gente for ver da força de trabalho total, nós representamos hoje, como sindicalizados, menos de 10% da força de trabalho que está ativa no mundo. E nós temos que mudar isso. Algumas centrais já concluíram seus congressos que vão se deslocar para representar os trabalhadores da economia informal, os autônomos, os conta própria, os motoboys. Bom, e vão ter que enfrentar uma agenda. Você vai falar com o motoboy, uma parte considerável dos motoboys, eu não quero ser assalariado, eu quero continuar sendo um trabalhador autônomo. Como é que eu represento um trabalhador autônomo? Nós sabemos representar um trabalhador autônomo? Nós vamos ter que aprender.
Nós vamos ter que imaginar. E esse trabalhador autônomo vai ter que se imaginar organizado num sindicato, se ele quiser ter um sindicato. Por que eu acho que o sindicato faz sentido? Porque quando você conversa com esse trabalhador e pergunta para ele o que ele espera de um sindicato, ele diz: eu espero do sindicato proteção. Que é o que para o qual nós criamos o sindicato, para dar proteção para os trabalhadores. Só que os trabalhadores que nós protegemos estão se deslocando para um tipo de vínculo de trabalho que não é aquele que origina o sindicato, o trabalhador assalariado clássico. Bom, se nós não representamos os assalariados, se nós não representamos os não assalariados e dizemos que queremos passar a representar, nós vamos ter que entrar nesse mundo, compreender esse mundo e provavelmente esses trabalhadores virem para o sindicato e dizer como que o sindicato vai produzir proteção. Como é que você produz proteção para um menino, para uma menina que entrega comida de bicicleta? Como é que você protege um trabalhador que entrega comida de moto? Ele está querendo proteção. Um assalariado quer proteção. Nós sabemos fazer proteção para assalariado. Fazemos convenção coletiva, acordo coletivo, conquistamos direito, piso da categoria e vamos lá, pega as nossas convenções. Aplique essa convenção por um trabalhador autônomo. Negocia como? Os meninos e as meninas que entregam comida de moto. Vai negociar com o aplicativo? Quem é o aplicativo? Quem é o patrão? A justiça no mundo está discutindo. Tem patrão ou não tem patrão? E tem uns dizem que tem, outros dizem que não tem. A nossa justiça diz que não tem. Negocia com quem? Faz acordo com quem? Cobra de quem? Ou seja, o simples ato de ter o outro lado para fazer a mediação e a negociação, ele precisa ser construído. Neste momento, no Brasil, estão dizendo, não tem. Se não tem, quem faz? É o Estado, é a Prefeitura, é o governo do Estado, é a União. Ou seja, para cada coisa dessas, tem um conjunto de construções que precisarão ser feitas, que o sindicato precisa se apropriar desse mundo, o sindicato precisa ser deste mundo. E o nosso sindicato não é desse mundo, gente. Então, olhando para o futuro, eu acho que a gente precisa olhar para esse mundo, olhar para essa dinâmica de transformação e colocar o sindicato na conexão com esse mundo. Nessa conexão, creio que faz sentido imaginarmos sindicatos que são um agregado do que a gente chama hoje de categorias e espero, sinceramente, que num futuro próximo nós tenhamos competência política para fazer mega fusões de sindicatos, que tenhamos capazes de construir agregados de sindicatos em uma reestruturação muito profunda para colocar essa estrutura que nós temos, que não é pequena, é muito grande, a serviço desses trabalhadores e dessas trabalhadoras. É isso que eu espero que aconteça. Do ponto de vista político, nós temos maturidade para isso? Eu acho que não. Não acredito que a gente tenha maturidade instalada hoje no Brasil. Mas acho que a gente passa por crises que começam a colocar serenidade e muitos dirigentes e muitos companheiros e companheiras começam a se colocar essas questões. Então, eu acho que, na minha visão, em alguma medida, esse amadurecimento começa a se fazer presente. Primeiro, porque as mudanças estão aí. Segundo, porque os ataques são muito severos. Terceiro, porque, de alguma medida, nós perdemos o financiamento e todo mundo foi obrigado a se repensar e a tentar voltar a olhar para a base sindical. E está vendo, eu acho que a grande parte está vendo, que não conhece. Muitos já estão no fim da vida profissional e sindical, talvez não tenham ânimo e não tenham energia para voltar e começar a construir uma construção que vai ser de década. Se for breve, é uma década, talvez seja mais, o tempo maior do que essa. Nós vamos passar por um processo
destrutivo de coisas que a gente conhece, que serão extremamente duras, e esses trabalhadores e essas trabalhadoras vão ter que montar a sua agenda, montar a sua pauta, montar suas lutas, vão ter que construir a sua unidade. E isso o sindicato tem que ser um espaço para que isso possa ocorrer. Quanto mais nós pudermos disponibilizar uma estrutura de sindicato capaz de gerar unidade, mais nós forneceremos instrumentos políticos para que os trabalhadores criem e inovem para buscar os seus direitos e a proteção que nós sempre procuramos. Toda vez que a gente contribuir para o fracionamento, nós estaremos prestando um desserviço aos trabalhadores e às trabalhadoras. Nesse momento agora, nós ainda estamos prestando um desserviço porque nós continuamos fracionando a estrutura sindical. Há hoje, no Ministério do Trabalho, mais de 3.000 pedidos de novos sindicatos. É uma verdadeira excrescência, é um absurdo, é uma alucinação política o que nós estamos fazendo com os trabalhadores e as trabalhadoras. Eu ouso dizer que a estrutura sindical brasileira, nesse momento, presta um desserviço aos trabalhadores e às trabalhadoras nesse aspecto. Toda vez que um dirigente imagina o fracionamento do sindicato, ele não está entendendo nada do que está acontecendo. É muito provável que ele possa criar o sindicato, criar estrutura, vai ter conta bancária, vai ter banco, ele vai resolver o seu problema pessoal. Mas os trabalhadores e as trabalhadoras estão perdendo. E uma perda que, para muitos, poderá ser irrecuperável, porque a trajetória da sua vida profissional vai ficar gravemente comprometida se os sindicatos se os trabalhadores não têm esse instrumento. A história mostra que os trabalhadores e trabalhadoras que não contaram com sindicatos tiveram e gramaram muito na vida, pobreza, repressão, desigualdade, excesso de jornada, doenças ocupacionais, todas as desgraças que nós sabemos que acompanham o mundo do trabalho, quando os trabalhadores não têm um sindicato para protegê-los. Então, queria trazer essa visão, dizendo para vocês, em síntese, que as mudanças são mudanças profundas que exigem um novo modo de fazer